Olá pessoal, tudo bem? Então vocês perguntaram aí para a gente falar mais sobre as operações compromissadas. Então eu estava lendo aqui os vários materiais do Banco Central sobre isso e tem essa nota aqui um pouquinho antiga, mas ainda bastante didática sobre as operações compromissadas e a gente vai entender bem mais sobre isso. Então eu vou lendo aqui de maneira resumida e fazendo alguns comentários, certo? Então isso aqui foi uma resposta aí a uma determinada publicação que nem interessa agora, e ele diz o seguinte, ó: as operações compromissadas, tá? Destinam-se exclusivamente à administração da liquidez do sistema bancário. Então ele diz aqui, ó, não mantém qualquer relação com a gestão da dívida mobiliária federal ou dívida pública federal. Então, essas compromissadas é para regular a liquidez. E a liquidez vai acabar estabelecendo o quê? A taxa interbancária de um dia, que é a Selic, que depois é convertida de um dia para um ano e ela tem que ficar naquele patamar. Então, o Banco Central entra no mercado agindo, por exemplo, se tem um excesso de liquidez e está alterando a taxa Selic naquele dia, ele entra no mercado para tirar a liquidez e colocar as compromissadas, e as instituições financeiras então vão pegar essas compromissadas e aí vai secar um pouco o dinheiro do mercado e aí a coisa vai para o nível que o Banco Central quer estabelecido, o nível esse estabelecido pelo Comitê de Política Monetária. Então ele diz aqui, ó, o sistema bancário convive com excesso de liquidez, com mais recursos do que o necessário para o cumprimento das obrigações, inclusive depósitos compulsórios dos clientes. Nessa situação, cabe ao Banco Central retirar o excesso de liquidez, de forma a manter a taxa Selic próxima da meta fixada pelo Copom. Então é isso, pessoal. Tá? Então a compromissada vem para manter a taxa Selic naquele patamar, não subir demais, não cair demais. E aí o Banco Central coloca as compromissadas e enxuga, digamos assim, o excesso de liquidez, porque aí o dinheiro das instituições financeiras vai estar nas compromissadas. Vamos ver aqui, ó. Classicamente, esse tipo de atuação é chamada de passiva, pois visa tão somente equilibrar a liquidez, o excesso de dinheiro do sistema, sem a intenção de sinalizar o nível da taxa de juros, que é papel exclusivo do Copom, ou seja, ele vai até aquele nível que o Copom estabeleceu. Ele não passa nem diminui. Então, olha aqui, ó. O principal instrumento usado pelo BC para retirar esse excesso de liquidez são exatamente as operações compromissadas. Ó, e o que são as compromissadas? Venda de títulos públicos federais, aqueles que o Tesouro Nacional repassa para o Banco Central, que a gente mostrou no vídeo ali, ó, quantias financeiras consideráveis no último mês, na última semana, né? Então, consiste na venda de títulos públicos federais da sua carteira do Banco Central, com o compromisso de recomprá-los em data futura, atualmente variando de 1 a 180 dias. Isso já foi modificado para 9 meses. Então, 18 mais 9, 27, 270 dias. Né? 270 dias. Tá? E aqui ainda eram 180 dias, que são matéria um pouquinho mais antiga. Então, há vários fatores que contribuem para o aumento da liquidez e, por conseguinte, o aumento do estoque de operações compromissadas. São aquisição de dólares, resgates líquidos, oscilações da conta única do Tesouro Nacional, movimentações de depósitos compulsórios são os mais relevantes. Aí ele fala nos últimos anos, isso está fora de contexto e tal, não cabe a gente aprofundar muito aqui. Entendida a natureza das operações e suas causas, resta enfatizar, para melhor entendimento, algumas das suas características fundamentais. Vamos lá, pessoal. O Banco Central age exclusivamente movido pela missão de regular a liquidez e a taxa básica de juros da economia. Então é para manter a Selic, é isso aí. Agora, o que nós podemos entender dos últimos leilões aí? É que talvez esteja sendo necessário colocar bastante operação compromissada, porque talvez a liquidez do sistema esteja bem forte, pessoal. É isso que dá para entender. Então, assim, traduzindo para o bom português, tem bastante dinheiro na praça. E aí o Banco Central tem que dar uma enxugada nessa liquidez aí. As operações do BC são realizadas no mercado secundário,
com títulos públicos federais da sua carteira, de sua carteira. E não tem qualquer relação com a administração da dívida pública federal. Por quê? Porque o Tesouro cedeu para o Banco Central aquele montante lá. O Banco Central é que agora vai no mercado, no dia que ele achar conveniente, no dia que ele achar necessário, e na quantidade que ele achar necessário, que as instituições, por sua vez, toparem os negócios e fecharem os negócios, também acharem conveniente. Então, e os prazos? Os prazos negociados. Vocês viram ali de 1 a 180 dias aqui nessa matéria, mas podendo ser 270 nessa atualização aqui em 2018, tá? Então é isso aí. Então fica bem mais amplo, bem mais aberto. É um instrumento para regular a liquidez do mercado. É isso aí, pessoal. Aqui, ó, que é de competência, então. A administração da dívida pública federal é de competência exclusiva da Secretaria do Tesouro Nacional. Olha que importante isso aqui, pessoal. Ressalte-se ainda que o importante na operação compromissada é o prazo e a taxa contratada, e não o título utilizado como lastro da operação. Essa frase aqui eu achei muito legal, porque essa aqui permite uma extrapolação que eu vou fazer aqui no vídeo. Só vamos concluir aqui, ó. A taxa de juros praticada pelo BC e suas operações compromissadas de curto prazo tem referencial claro na meta para a taxa Selic. É obrigação da mesa de operações de mercado aberto do Banco Central fazer com que a taxa Selic efetiva seja próxima da meta indicada pelo Copom. Então tá, pessoal. Então assim, ó, as compromissadas serão na taxa Selic, isso está bem claro aqui pelo último parágrafo. Ó, o importante é o prazo e a taxa, e não o título utilizado como lastro. Então, essas compromissadas, na verdade, elas são uma enorme fonte de, quem sabe, utilizando o bom sentido da palavra, uma especulação por parte da instituição financeira. Então vamos supor o seguinte. Eu sou instituição financeira, tá? E o Banco Central lá me vende o prefixado 33 com juros, porque é um título que tem nos leilões, né? Me vendeu o pré-33 com juros, eu fui lá e comprei. Só que ele não vai me pagar a taxa do prefixado com juros. Ele vai me pagar a taxa Selic durante 6 meses. Daqui a 6 meses eu tenho que devolver esse título para o Banco Central. E eu recebo a remuneração da Selic no período. Então olha aí, pessoal. Eu tenho uma coisa muito interessante como instituição financeira, né? Como agente do mercado secundário. Eu comprei um prefixado, paguei lá o preço do prefixado 33 e tô com esse papel na mão. Comprei, tá? E quando eu tiver que devolver esse papel daqui a 6 meses, supondo essa negociação, eu vou receber o meu dinheiro de volta mais a Selic do período. Então é um bom negócio. O que eu posso fazer como instituição? Eu posso simplesmente manter esses papéis em tesouraria, esperar os 6 meses, devolver para o Banco Central, devolver para o Banco Central e receber o meu dinheiro de volta mais a Selic. Ou eu posso, eventualmente, entre aspas, apostar num ganho de marcação a mercado, numa queda das taxas, e aí eu vou vender esse prefixado 33 a mercado hoje, assim que eu comprei ele, e vou deixar no bolso. E vou recomprar, não ganho de marcação a mercado, mas no caso, vamos fazer para os dois lados. Desculpa, eu falei a ordem errada das coisas. Então apaga tudo, volta para o começo. Acabei de comprar o prefixado. Então eu tenho uma determinada estimativa, uma determinada aposta para o futuro. Então, o cenário A é ficar com o título até o fim desse prazo e receber a Selic e devolver o título para o Tesouro e não fazer nada. A outra possibilidade é o seguinte: eu posso vender o título apostando que a taxa vai subir no período e eu vou recomprar no futuro mais barato. Então, eu recompro o título mais barato, embolso o lucro e ainda recebo a Selic do período lá no dia que a operação fechar. Ou eu vou segurando o título, porque eu paguei, vamos dizer, o título de hoje, a preço de hoje, seriam 950
R$ 912, tá? Então eu paguei R$ 912 nesse pré-fixado, e aí a taxa caiu e ele deu um baita ganho de marcação ao mercado. A taxa caiu para 10% e ele foi para R$ 1.000. Então eu realizo esse lucro de marcação a mercado, só que aí eu vou ter que ter o título para. Então a taxa vai ter que cair de novo para lá no vencimento da operação compromissada eu ter o título e devolver para o Banco Central. E aí eu embolso o ganho de marcação a mercado e quando o título cair de novo e ficar mais barato, eu recompro e devolvo para o Banco Central, ganhando a taxa Selic e o ganho da marcação a mercado. Tanto se a taxa subir quanto se a taxa cair. Só que o que eu tenho que acertar nessas operações? O timing, o tempo. Então precisa ter um time muito, muito, muito experiente, que tem que ficar olhando ali o mercado segundo a segundo para não errar essas operações. Mas eles podem fazer esse tipo de especulação para oferir mais lucros. E aí vai depender da taxa de erro e taxa de acerto do time em questão. O compromisso com o Banco Central é um só. Você comprou aquele título e vai receber a taxa Selic. E você devolve o título na data compromissada. E recebe, então, por isso, é como se você tivesse comprado um Tesouro Selic, mas não tivesse recebido o Tesouro Selic. Recebe outra coisa no lugar. E você pode fazer qualquer coisa com essa coisa no meio do caminho. Quanto mais tempo, melhor, né? Se uma operação dá errada, por exemplo, os caras venderam o título e o título só cresceu de preço. Só cresceu de preço. Aí em 6 meses pode ser que dê errado. Mas em 9. Em 9 pode ser que dê certo. Então por isso que o mercado aí acabou solicitando provavelmente isso para o Banco Central e o Banco Central acabou fazendo as operações com 9 meses também. Então é isso, pessoal, tá? É essa pincelada aí que eu queria dar nesse assunto, que é um assunto bastante interessante, só que os detalhes de cada operação a gente não tem como saber. Mas enfim, são operações para corrigir a liquidez do sistema. Então vai ter momentos em que essas operações vão acontecer com volumes maiores, de maneira maior, e tem momentos em que elas vão acontecer de forma menor, sem muita intervenção do Banco Central no mercado. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha esclarecido um pouco mais. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.